Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Eu sou a Inês Pereira e conto convosco nesta viagem. Visitamos um silabário por reconstruir, no Centro de Arte Contemporânea e na Sala da Cidade, uma exposição que se integra num projeto nacional da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. Com curadoria de José Maçãs de Carvalho e Joana Oliveira Borges, esta mostra estabelece uma relação entre a imagem e a palavra, explorando o universo literário e a ideia de narrativa. Este é um projeto que resulta de uma candidatura à Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e faz parte, no fundo, também desta política de descentralização nacional para a arte e começou com uma candidatura do município de Coimbra e do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, com 4 parceiros, portanto o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, a Galeria Nova Ogiva de Óbidos e a Culturgest, da Caixa Geral de Depósitos, e congrega a possibilidade de usarmos 3 coleções, portanto a coleção de Arte Contemporânea do Estado, na generalidade e também as peças que temos aqui em depósito, a coleção da Culturgest e a coleção António Cachola, que faz parte do Museu de Arte Contemporânea de Elvas. E foi, na verdade, uma possibilidade de, primeiro, trabalharmos em rede de uma forma sustentada, porque estes projetos da RPAC permitem um financiamento específico, se a candidatura for aprovada, que foi o nosso caso, e permite investigar 3 grandes coleções. E a partir daí colocar em cada um dos 4 momentos, portanto agora em Coimbra, depois no verão em Elvas, final do ano deste ano e princípio do próximo ano em Óbidos e finalmente em 2026 na Culturgest de Porto, permite criar uma investigação e colocar em relação uma série de obras que neste caso tem uma temática específica, não é? Foi feita a quando da submissão do projeto, há um ano, e que eu elegi como esta ideia de considerar a obra de arte visual por analogia com a orgânica e a arquitetura do texto, essencialmente do texto literário, não é? Portanto, o leitmotiv desta exposição tem a ver com esta possibilidade que as obras de arte criam uma narrativa, ou pelo menos podem provocar uma ideia narrativa, não é? Há um potencial narrativo em todas as obras de arte. Um dos grandes desafios deste projeto é, na verdade, uma oportunidade, não é? Ou torna-se uma oportunidade na medida em que, enfim, eu tive que ver 3 grandes coleções, milhares de obras, e o grande desafio é realmente encontrar pequenos fios condutores, aliás, como eu digo no texto, narrativas encaixadas numa narrativa principal, não é? E conjugá-los na medida também da arquitetura de cada um dos lugares, que são muito diversos, não é? E isso também é um grande desafio. O que há aqui também de particular a assinalar é que em cada um destes polos convidámos co-curadores jovens para acompanhar esta primeira seleção que eu tive que fazer originalmente. E, portanto, em Coimbra temos a Joana Oliveira Borges, que tem estado a trabalhar na afinação e trabalhou na afinação deste projeto. Depois, em Elvas, temos o Tiago Candeias, em Óbidos, a Inês Faria, e depois na Culturgest de Porto, a Filipa Valente, e aí terminará esta, digamos, itinerância pelo país. Eu acho que, essencialmente, esta exposição tenta também trazer um bocadinho o papel de espectador e de que maneira é que as narrativas são construídas por nós que vemos exposições e que temos disponibilidade para compreender a obra de arte, não é? Este projeto surgiu também com o convite do professor José Maçãs de Carvalho para trabalhar com a curadoria deste projeto e que primeiramente envolveu um exercício curatorial onde pude também entrar um bocadinho dentro das 3 coleções com que estamos a trabalhar e aí foi uma pesquisa intensa e também de compreensão de que forma é que estas obras relacionam com o projeto em questão.
Primeiramente, este edifício divide-se em 3 pisos e há efetivamente uma elevação cromática também nesta distinção dos 3 pisos. Um primeiro, se calhar, um bocadinho mais pesado, mais sombrio e cenográfico, por sua vez, onde temos também uma obra de vídeo da Ana Rito, uma fotografia do Jorge Mulder e também pintura de Miguel Branco e Álvaro Lapa e Rosa Carvalho. Depois, no segundo piso, os próprios materiais, as próprias obras que foram selecionadas falam-nos também de uma materialidade diferente, por exemplo, com as obras da artista Dalila Gonçalves, que também falam de um processo narrativo e de colecionar uma série de objetos do nosso cotidiano. Nessa sala temos também uma pintura do João Leão Sarmento e de uma pintura que nos espelha e que nos traz também o espectador para o espaço expositivo do artista João Louro. Depois, neste terceiro piso, e eu penso que será o piso onde a questão do texto e da sua essência mais visual se torna mais imponente. Começamos com esta obra da Catarina Dias, um poema visual que convida o espectador também a ocupar o espaço vazio que foi recortado das letras. Depois há aqui uma relação também curiosa com os desenhos de Rui Sanches e com esta obra da André Santana, onde os elementos paratextuais são também uma referência importante nestas 2 obras. E depois também esta obra da artista Ana Jota, em colaboração com o artista Pedro Casqueiro, onde efetivamente há um campo fértil da palavra que nos cria uma série de narrativas e de possibilidades naquela sequência de palavras que existe naquela obra. Esta exposição estende-se também ao espaço da Sala da Cidade, o antigo refeitório de Santa Cruz. Por sua vez, convida também a uma leitura expandida desta exposição, com duas obras, aliás, do artista Rui Chaves e o resultado de uma performance que aconteceu no dia da inauguração da artista Vera Mota e que, consequentemente, o seu vestígio e o seu registro assume-se também como uma espécie de partitura ou de composição que nos remete uma vez mais para a ideia de uma linguagem que pode ser expandida e também ela um lugar de resistência. Ao longo do seu caminho, o guitarrista Paulo Soares tem interpretado o repertório tradicional, mas também peças da sua autoria na guitarra portuguesa. Recebemos o guitarrista em estúdio, que interpretou 2 temas ao vivo, um da sua autoria e outro de Carlos Paredes, em celebração do centenário do seu nascimento. Fazer música sempre fez parte da minha vida. Conto aos meus pais que me sentaram naquela cadeira da papa, a cadeira alta, não é? Que nós ainda com meses de idade para comermos à mesa, e que chegavam a tirar papa dentre as teclas do piano. Portanto, eu brincava com o piano e nem sequer me lembro de o fazer. Portanto, tocar guitarra, fazer música, para mim, é algo da natureza da minha própria existência.
Meu avô era conterrâneo daquele que terá sido o primeiro virtuoso da guitarra em Coimbra, Antero da Veiga. Mas foi quando o meu avô me deu uma cassete de 90 minutos que tinha música de Carlos Paredes. Mais tarde percebi que era os discos Guitarra Portuguesa e Movimento Perpétuo. Foi a partir daí que eu realmente me entusiasmei para tocar guitarra. Já tocava outros instrumentos, cavaquinho, piano, acordeão, enfim, autodidaticamente. Mas foi um encantamento ouvir aquela música. O tema In Memoriam de Carlos Paredes foi composto, segundo ele, in memoriam de uma camponesa assassinada, que será a história do assassinato de Catarina Eufémia. É um tema de Carlos Paredes que sobrevive muito bem, tocado a solo, e nem todos acontece. Explora a sonoridade da guitarra de uma forma muito peculiar. E se estamos a comemorar o 100º nascimento de Carlos Paredes e ele já não está entre nós, mas sendo um daqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, achei interessante e apropriado tocá-la in memoriam dele mesmo. A música do Carlos Paredes é uma música muito importante no repertório guitarrístico. Não só do Carlos Paredes, mas a música do seu pai, Artur. Obviamente, é também importante, não só porque diretamente podemos aprender muitas formas inteligentes e eu diria até geniais pela simplicidade com que se extraem sons e se faz música com a guitarra portuguesa, mas também porque alguns indivíduos lhe seguiram os exemplos aos Paredes e eu tive a sorte de poder conviver com um deles, que considero um dos que melhor seguiu essa escola de tocar guitarra e de compor, que é o Otávio Sérgio, de quem tenho também tocado toda a obra. E eu próprio, depois de estudar todo este tipo de repertório, estou clarissimamente influenciado por essa forma de tocar. Ensinar é excelente para aprender. E eu só me pus a ensinar depois de ter a consciência que já sabia alguma coisa. Tenho transcrito muitas peças, tenho feito esse esforço de colocar esta música ao alcance de todas as unhas.
tema incorporação é um tema de composição recente, cujas influências não são apenas as de Carlos Paredes, tem claras influências de melodias de Pedro Caldeira Cabral e tem também o pouco que eu coloquei lá. Quem batizou a peça foi um indivíduo muito meu amigo, chama-se Eduardo Rosa, e eu disse-lhe: Eduardo, tu vais nomear esta peça. E ele chamou-lhe Incorporação, precisamente porque, diz ele, toda a arte no fundo é isso mesmo. Nós incorporamos muito do que aprendemos e colocamos algo nosso, algo que modifica, que transforma, que traz o novo, mas esse novo está sempre alicerçado em algo que nos é trazido pelo passado. Atrás da Felicidade é uma peça da Companhia Marionete, conduzida pela ideia de tradução da dor. Apresentada no Teatro da Cerca de São Bernardo, trata uma narrativa sensível que transforma a dor numa experiência de resiliência e esperança. Este espetáculo convida-nos a repensar o verdadeiro significado da felicidade na adversidade. As doenças reumáticas estão muito presentes e são algo invisíveis, assim, exteriormente, socialmente. E foi isso uma das razões também que nos levou a ficar satisfeitos, primeiro por aprendermos e a ficarmos a conhecer melhor esse contexto muito específico das doenças reumáticas e depois a partilhá-las com as pessoas neste espetáculo. Regularmente são feitos estudos que procuram aferir o grau de felicidade das pessoas em todo o mundo. Um exemplo é o World Happiness Report, que procura determinar anualmente quais os países mais felizes do mundo. Em 2024, o país mais feliz do mundo foi a Finlândia, seguida de perto pela Dinamarca e a Islândia. Portugal surge na posição 55 entre 145 países. Este ranking de países é feito por comparação com o país com os piores indicadores, um país em que tudo é péssimo e que não existe. Foi inventado para o estudo, a que chamaram distopia. Bem-vindos à distopia. Nós fomos desafiados por uma pessoa que trabalha no Serviço de Reumatologia aqui da Unidade Local de Saúde de Coimbra, que veio assistir a uma outra peça nossa anterior, que era sobre a doença bipolar, e ela, no final da peça, gostou muito da peça e veio perguntar-nos se nós não fazíamos peças sobre outros temas também relacionados com as ciências da saúde. Nós dissemos que sim, e então depois recebemos uma proposta do Serviço de Reumatologia aqui para fazermos uma peça sobre doenças reumáticas. Nós partimos de entrevistas a pessoas que têm as doenças e também a profissionais de saúde que lidam com essas pessoas, e depois, a partir desses testemunhos, nós somos uma parte importante da construção do espetáculo, e foi assim que este espetáculo surgiu. É proibido comprar sapatos também. E os taparoés são fabricados de forma a que vertam sempre molho no interior das malas. Os guarda-chuvas só duram uma utilização. E aqui quando não chove? É por estar nevoeiro, mas é um nevoeiro quente. Por esta altura devem estar a perguntar-se quem governa o nosso país. A parte positiva é que a culpa de ser tudo mau não é nossa. Porque, obviamente, não podemos votar. O acesso a tudo é feito por escadas. E os degraus são tão altos que temos de saltar. As árvores são geneticamente modificadas, sem ramos, sem folhas. E já nascem deitadas, para serem mais fáceis de cortar. As cadeiras são inclinadas, que é para nós também não permanecermos muito tempo sentadas. O ar-condicionado está sempre para 8 graus, por imposição legal. Os passeios são feitos em calçada portuguesa, com motivos marítimos em 3D. Ai, as ondinhas, as falésias, a fossa das Marianas! Os centros de saúde têm filas de desespero. Os hospitais são de atendimento drive-in. E quem não tem carro é atendido pelo telemóvel. Internamentos só em casa e com seguro de saúde.
E no nosso país já não há corrupção, pois ela deixou de ser exceção. E as poucas pessoas íntegras vão para a prisão. O espetáculo partiu, uma das ideias fortes que tem é precisamente essa ideia da dor ser invisível. Nós não conseguimos passar a nossa dor para outra. A outra pessoa não consegue sentir a dor que nós estamos a sentir como nós a sentimos. E então nós construímos o espetáculo sobre uma ideia de tradução, tentar traduzir a dor para que a outra pessoa, de alguma forma, a compreenda ou possa compreender um bocadinho melhor. E então o que nós fizemos foi, partindo de um poema de uma senhora norte-americana, uma artista norte-americana que teve artrite reumatoide, nós fizemos o exercício durante a peça, estruturamos a peça sobre o exercício de tradução do poema dela sobre a dor da língua inglesa para a língua portuguesa. E depois, a cada verso, vamos introduzindo a nossa reflexão, usando a linguagem que nós usamos aqui, que é a linguagem de palco, mas sempre com foco, que é um foco que tem aqui no Serviço de Reumatologia, que é apontar para a felicidade. O importante é que as pessoas sejam felizes. Então o espetáculo procura responder à pergunta: o que é a felicidade, atravessando um poema sobre a dor. E que tal? Já pensam, é verdade, estou mal, mas há sempre alguém pior? Já é suficiente para aumentarmos o índice de felicidade do vosso país? Já sentem que os vossos problemas não são assim tão maus? Já se sentem melhor em comparação com as nossas desgraças? O que for preciso para que se sintam mais felizes. Bem-vindos à distopia. A felicidade não é algo contínuo, permanente. Há alguém que dizia que a felicidade não existe. Existem momentos felizes. E, de alguma forma, o que estas pessoas têm que viver com dor crónica, com uma doença para a vida toda, fazem, e onde vão buscar a força, é precisamente a esses pequenos momentos e dar-lhes a importância que eles realmente merecem. E não ficar centradas na dor permanente, mas agarrarem-se a pequenos momentos de felicidade, pequenas faíscas de felicidade, que é o que nos fazem avançar e ser felizes momentaneamente. Toda a vida procurei a alegria. Cabeça. 53. A dor de nascer. Pescoço. A dor de não querer comer. A dor de se achar feia. A dor da humilhação. As pequenas alegrias por baixo do peito. Quem singa na luta de fazer pela vida a sua. 68. A dos seus. Ombro. A dor de não conseguir dormir. 15. A dor de não querer viver. Altura de virilha. A dor das pernas, dormentes, dos braços, dormentes, das ancas, que não deixam caminhar. 57. Os choques elétricos nos dedos. Altura total. Escrever com dor. Escrever com essa dor. Escrever essa dor. 755. Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontro já na próxima sexta-feira, aqui na RTP2. Podem continuar a acompanhar o nosso trabalho na RTP Play e nos canais da ESEC TV. Obrigada por terem ficado desse lado e tenham uma ótima semana.